Estamos começando mais um podcast, A Voz do Interior, nosso segundo episódio. Eu me chamo José Simões, professor de filosofia, e estaremos juntos pensando, compartilhando e também propondo questões para o nosso aperfeiçoamento intelectual, mas também colocando um pouquinho para a nossa prática. Então, você que nos acompanha, você que é meu aluno, mas também você que mora longe do interior, você que mora na cidade, seja bem-vindo. Esse é o podcast A Voz do Interior. Segundo episódio, vamos tratar sobre mitologia grega, tá? Então, a mitologia grega, ela nada mais é do que um conjunto de narrativas que buscam explicar a realidade de forma sobrenatural. É uma forma em que os gregos criaram para compreender o mundo à sua volta, um mundo um tanto quanto curioso, né? Cheio de mistérios. E dessa forma eles passaram a criar vários mitos, várias narrativas, né? com as causas sempre sintonizadas com o sobrenatural, com o objetivo de preservar sua memória histórica, né? Coisa que nos falta hoje. A gente tem perdido um pouco disso, né? A gente não tem preservado a nossa memória histórica. Os saberes do dia a dia, aqueles que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, estão sendo esquecidos. Mas é uma característica interessante aqui da mitologia grega, tá? Então, na compreensão dele, imagina aí há 3.000 anos atrás. Então, na compreensão dele, bastava você olhar para os sinais da natureza e você conseguiria, então, compreender as coisas. Então, buscavam nessas narrativas, criadas por eles mesmos, entender o significado para os fatos políticos, econômicos, sociais, né? E grande parte dessas lendas chegaram até hoje, até os dias de hoje, nos ajuda a compreender determinadas situações. Muitos desses mitos nós também fomos assimilando, absorvendo para nós. Então, para você não perder de vista, mito seria esse conjunto de narrativas, várias narrativas que explicam a realidade, usando como a causa dos acontecimentos do seu dia a dia nos deuses, nas divindades, tá? É isso que nós vamos chamar de cosmogonia, a explicação do cosmos, do universo, de tudo que surge com ele e habita nele, a partir das narrativas mitológicas. Não é cosmologia, logia vem de estudo, cosmogonia, tá, gente? Então, os gregos, eles buscavam enxergar explicações em tudo na natureza. Então, dessa forma, foi necessário criar várias narrativas para darem conta de todos os problemas e os anseios humanos daquela época. Então, criaram-se heróis, deuses, ninfas, titãs, centauros, né? Esse bem conhecido da nossa parte. Então, para aqueles gregos, né? Imagina aí há 3.000 anos atrás, eles bastavam olhar os sinais. Eles tinham uma espécie de sacerdotisa, a Pitonisa, que era uma importante personagem também nesse contexto. Os gregos a consultavam para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro, né? E ela sempre buscava no recurso da sua explicação na mitologia, nas narrativas mitológicas. Uma característica também importante dentro da mitologia é que os gregos antigos buscavam sempre agradar a divindade. Agradar a divindade era, sim, condição para atingir os bons resultados, o sucesso na sua vida, seja no comércio, seja no amor, seja nas guerras. E essas explicações, elas norteavam a vida dos gregos. Absolutamente tudo que acontecia
supremacia por causa dos deuses gregos, né? Nós temos alguns temas que eram tratados, como viagens heróicas nas epopeias, eventos de acontecimentos da natureza, tá? Guerras, os feitos de heróis. Talvez venha daí aquela... Não é da época de vocês mais jovens, mas eu que nasci em 82, ainda na nossa infância, nosso fundamental, a história que era ensinada para nós era uma história dos heróis, das datas, dos acontecimentos, né? Isso era um instrumento para criar essa unidade na época dos gregos, entendeu? Reforçar essa identidade. Então tinha esse fim. Por esse motivo que esse tipo de história já foi abandonado. Nós trabalhamos hoje uma história mais questionadora, uma história que se constrói a cada aula, a cada dia, né? Ainda bem, tá? Outro tema, a origem dos cidadãos, a paixão e outros sentimentos humanos, são temas que eram tratados pelos deuses. Nós temos também alguns principais seres mitológicos, como heróis, né? Como eu falei ainda há pouco, seres mortais, mas eram filhos de deuses com seres humanos. Nós temos exemplo aqui de Hércules, Aquiles, vocês conhecem. Centauros, que era um corpo formado por uma espécie de homem e outra de cavalo. As ninfas, que eram seres femininos que habitavam campos e os bosques, trazendo felicidade, alegria. As sereias, bem conhecidas também das nossas crianças, principalmente. Mulheres com corpo de peixe que atraíam os navegadores, os marinheiros, com seus cantos atraentes, né? As musas, que eram 9 divindades que representavam as artes, né? As górgonas são mulheres, espécies de monstros com cabelos de serpente. Nós temos aqui como exemplo a Medusa, né? Então, tá aí um pouquinho para você entender. Eu lembrei aqui, por exemplo, das Amazonas. Lembram? Esse termo, as Amazonas, tem uma das origens seria dentro dessa mitologia grega, né? Então as Amazonas na mitologia grega eram mulheres guerreiras que habitavam a região do Cáucaso, região onde hoje é a Turquia, e eram mulheres governadas por uma rainha, porém elas tinham uma ligação muito forte. Nós poderíamos dizer assim que os gregos acreditavam que elas eram descendentes do deus Ares, que é um deus guerreiro, um deus da violência, e elas possuíam muita habilidade com cavalos, usando para o transporte de mercadorias, de armas, né? E também como recurso militar durante os assaltos que elas faziam sempre. Vale ressaltar que as Amazonas só aceitavam a presença de homens em seus territórios uma vez por ano. Então, falar de mulheres empoderadas, vale a pena voltar, quem sabe aí, a ler as narrativas das Amazonas, né, gente? Entre os principais deuses nós temos Zeus, que é o deus de todos os deuses, o senhor do céu. Nós temos Afrodite, que vocês também conhecem, a deusa do amor, do sexo, beleza. Poseidon, deus dos mares. O Hades, deus das almas dos mortos, dos cemitérios, do subterrâneo, né? Da purificação. Daí também, gente, vem dos possíveis surgimentos do termo inferno, vem de Hades aí, né? Como mal comparando como esse lugar da tormenta, tá? Então é isso, gente. Dentre tantos outros aí, nós precisamos compreender que essas narrativas buscavam explicar os acontecimentos históricos do cotidiano grego, tá? E dentro das características da mitologia, não se preocupa em comprovar aquilo que se fala. Eles apenas narravam, explicavam. Então a preocupação primordial do mito é explicar,
Então, quem tem fé naquele que conta, né, naquela época do poeta Rapsôdo, quem tem fé naquele que conta, acredita. E quem não tem fé naquele que conta, passa então a buscar um outro tipo de explicação, que aí vem o nosso terceiro episódio, que seria sobre a filosofia e suas características. Então, com isso, nós terminamos mais um episódio, o segundo episódio do nosso podcast A Voz do Interior. Eu me chamo José Simões, e professor de filosofia, e aguardarei vocês no próximo episódio. E nós também podemos estar tratando um pouquinho sobre as lendas amazônicas como elementos que também explicam a natureza e que, de certa forma, se assemelham às narrativas mitológicas de outros lugares. Tudo bem? Então, terminamos aqui mais um episódio. Nos ajude compartilhando, tá? Entre seus amigos, seus colegas. E isso você vai ajudar a gente a divulgar mais o conhecimento filosófico e dentro de um contexto da realidade do campo, tá, gente? Valeu, obrigado! Podcast A Voz do Interior.